A Organização Mundial da Saúde define a sexualidade como uma energia que nos motiva a encontrar amor, carinho, contato, ternura e intimidade. E ela se integra de um modo que a gente sente as coisas, como se move o mundo, como a gente toca e como a gente é tocado. E além disso, tudo o quanto a gente é sensual e ao mesmo tempo sexual. Então, a sexualidade não está ligada à genitalidade. A genitalidade está ligada aos órgãos. O que nós vamos falar aqui não são dos órgãos, não é da ciência, não é da biologia. Nós vamos falar aqui do que move essa genitalidade, que são as emoções. Então, a sexualidade, ela influencia nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas ações e interações. Por isso ela influencia tanto a nossa saúde física e mental. E é isso que nós vamos trabalhar aqui. Nós vamos olhar para a sexualidade sobre um outro ângulo. Não um ângulo físico, mas um ângulo do emocional, daquilo com o qual a pessoa se relaciona. Da mesma maneira, nós vamos estar falando sobre a questão da terapia sexual. O que é terapia sexual? Terapia sexual é um processo conduzido pelo terapeuta com capacitação em terapia sexual. E a terapia trabalha com todas as questões que envolvem as dificuldades para que a pessoa possa viver plenamente a sua vida e também a sua sexualidade. Aquilo que nós estamos falando de sexualidade humana. A terapia sexual vai trabalhar com aquelas emoções daqueles aspectos que impedem a pessoa de viver plenamente a sua vida. Nós vamos conversar sobre a história da sexualidade humana. Então, nós vamos começar pela Idade Antiga, 4.000 anos antes de Cristo, até 476 depois de Cristo, que é o período da aparição da escrita, da queda do Império Romano no Ocidente, dos hebreus, dos judeus, dos gregos e dos romanos antigos. Outro aspecto que a gente vai trabalhar dentro da questão histórica é a Idade Média. Então, depois de 476 até 1453, quando esse período se caracteriza pelo poder maior do homem, uma subordinação da mulher a este homem e da superioridade das classes mais ricas e da importância da igreja que vai caracterizar esse período. Está muito ligado à sexualidade. A gente vai falar também sobre a Idade Moderna. Quando eu falo do Renascimento, da Reforma, a Contra-Reforma e o Iluminismo de 1453 até 1789. O que se caracteriza por esse período? Só para vocês terem uma ideia, a época em que se valorizou muito o indivíduo e seus desejos, houve a valorização do homem, iniciando assim o humanismo. Mas não o homem masculino, mas sim o homem como ser. O sexo, portanto, tornou-se naquela época algo muito mais tangível e realizável. E também nós vamos falar desse período que a gente está envolvido com a questão da sexualidade, do nosso momento, que é o momento da idade contemporânea, que significa a Revolução Francesa, o vitorianismo, o século XX e o século XXI. Então, de 1789 até os dias de hoje, o que aconteceu com relação à sexualidade?